Boa noite aos nossos internautas, aos colegas médicos e demais servidores da saúde e servidores públicos e cidadãos de Brasília que acompanham a TV Cine Médico. No nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. Nivaldo Pereira Alves. O Dr. Nivaldo é médico pediatra, médico legista, já foi diretor do Hospital da Ceilândia, foi vice-diretor do Instituto de Medicina Legal de Brasília, diretor de pesquisas forenses com DNA, médico pediatra do HMIB e com quem eu tive, né, Nivaldo, o privilégio de trabalhar no Hospital da Ceilândia no início da final da década de 90, aliás, início da década de 90. Bem, boa noite, doutor Nivaldo. É um prazer recebê-lo e agradecer ter dado essa oportunidade de participar do nosso programa. Nivaldo, nós estamos tendo uma série de reclamações no atendimento pediátrico da emergência do Hospital Materno Infantil de Brasília, do HMIB. Um hospital que é referência no atendimento em pediatria na cidade. Excesso de pacientes, poucos médicos, pacientes em corredores, mal assistidos, falta de medicamentos, falta de vaga para internação, a população impaciente com agressões a colegas e até as estruturas físicas do hospital. E é notório e é flagrante a falta de pessoal, falta de não só médico, como auxiliar de enfermagem, enfermeiro e até agente administrativo. Como tem sido a evolução do quadro de pessoal, notadamente na pediatria do HMIB? Nesses últimos anos, eu estou lá há praticamente 24 anos. E a gente começou com a média de 2, 3 pediatras no atendimento externo e continuamos praticamente a ter esse número. Eventualmente, nós estamos ficando atualmente com 4, mas com atestados, voltamos a 3, 2, 1 médico. O grande problema é que a nossa demanda, que era em torno de 3.000 pacientes por mês, hoje nós atendemos em torno de 10.000 pacientes mês. Então, praticamente, nós mais que triplicamos o número de atendimento. E isso veio acirrando a situação à medida que o Hospital de Santa Maria fechou, o Hospital Regional do Gama agora recentemente fechou, mas ele já não fazia o atendimento diário e final de semana. E hoje nós estamos numa situação insustentável no hospital, e tanto do ponto de vista de assistência ao paciente externo quanto interno. Nós temos hoje um box 20 de paciente grave, que nós temos sistematicamente uma média de 2 pacientes intubados, ou seja, pacientes de UTI dentro da emergência pediátrica. A procura pelo hospital tem sido desproporcional ao corpo clínico? Sim, e a gravidade também. Isso leva ao sofrimento do profissional e da população que fica também muito tempo esperando. Os leitos existentes são suficientes para atender a necessidade dos pacientes? O senhor, inclusive, estava comentando sobre isso. De forma alguma, diariamente nós estamos, está sendo necessário fazer remoção desses pacientes internados para os outros hospitais, como o Agarram, às vezes cede 4 leitos, 3 leitos, o Guará 3 leitos, às vezes o Gama 4 leitos, ou seja, nós diariamente estamos fazendo um verdadeiro comboio de criança pela cidade na tentativa de diminuir o número de pacientes na emergência. Entretanto, os gravíssimos, que estão entubados dentro da emergência, infelizmente eles não têm esse fluxo. Então tem criança que chega, mesmo recém-nascido, que chega com 3 dias de vida, como não tem UTI neonatal para recebê-lo, às vezes fica 21, 28 dias, ou seja, ele é intubado e extubado na emergência. Toda a conduta que deveria ter sido feita em UTI, ela é feita na emergência. Isso vale tanto para a criança abaixo de 1 mês, como as outras crianças. Então nós temos passado uma dificuldade muito grande, porque vocês sabem que nós temos esses 4 leitos permanentemente estão lotados, e nós não temos um pessoal médico nem qualificado para ter todo esse tipo de conduta. Então, são os colegas que têm mais habilidade ou que, porventura,
já trabalham em outro local com essa especialidade, é que tem se dado a sustentação. Você está sendo Eventualmente, intensivista, exatamente. Eventualmente, quando não tem essas pessoas, nós ficamos numa situação muito difícil, porque não temos essa pessoa com a habilidade para seguir esse tipo de paciente. São comuns as imagens de adultos internados em macas pelos hospitais, pelos corredores dos hospitais de Brasília. Isso ocorre com as crianças internadas no HMIB? Fica em maca nos corredores? Não, normalmente, infelizmente. Por isso que a gente ainda tenta melhorar essa situação, tentando fazer uma transferência ou outra quando a gente consegue vaga. Porque é muito complicado, as crianças ficam muito irritadas, choram, os pais também. Né? Então, e essa sobrecarga de trabalho e causa irritabilidade tanto dos pais, e ele reflete em cima do médico, que já está também sobrecarregado, exatamente, sobrecarregado no seu trabalho. Como é que está o abastecimento de medicamentos, de insumos no pronto-socorro? Péssimo, né? É uma situação desastrosa. Hoje, com o quadro respiratório que a gente precisa de salbutamol, normalmente a gente passou aí 3 semanas sem tê-lo, tendo que fazer nebulização com salbutamol. E a gente sabe que a eficiência da nebulização com salbutamol não é igual à quando você usa ele em forma de aerossol. Então você termina usando a segunda opção em vez de usar exatamente, porque não tem opção de tratamento, porque exatamente. Não disponibiliza. Exato. Sem falar da questão da penicilina cristalina, que já está há alguns anos praticamente fora do mercado. E nós temos que utilizar como primeira opção um medicamento mais caro, que normalmente não seria utilizado como primeira opção, que é a ampicilina com sulbactam. Então a gente queima uma etapa do tratamento por conta disso. Desencadear a resistência bacteriana. Exatamente, só irá favorecer o aumento de resistência Nivaldo, bacteriana. eu tive na emergência do HMIB já várias vezes, inclusive no governo passado, atendendo a pedido de vocês, de você e dos demais colegas, até porque eu sou lotado no HMIB e ali é minha casa. A impressão que eu tenho é que as coisas só têm piorado neste governo. Você tem essa sensação ou você acha que teve algum avanço? Não, com certeza, só vem piorando. A gente não tem mais esperança, porque quando a gente acha que vai mudar, só piora. É a sensação que a gente está sempre andando para trás, apesar de estar falando que está olhando para frente. Né? O fechamento de outras unidades de pediatria, como o do Gama recentemente e do Santa Maria, está impactando a demanda no HMIB? Sim, tornou um absurdo. Esse é o motivo que o grupo reuniu e solicitou a presença do sindicato e de outras entidades, porque tornou inexequível praticamente o trabalho e desumano. E nós temos uma preocupação muito grande, já que o Box 20, que é o de paciente muito grave, já está superlotado, já tem a demanda acima da capacidade. Isso irá aumentar a medida do deslocamento do eixo, do pouco que o Gama estava atendendo. Chegou ao conhecimento do sindicato, até nas mídias sociais, casos de agressão a servidores e depredação das instalações do HMIB, do ponto-socorro. O que é que tem ocorrido? O que é que está levando a isso? Porque o número de atendimento hoje é muito elevado. Você tem ideia, quando eu falei em torno de 10 mil, fica entre 8 mil e 10 mil, dependendo do mês, por mês, é um número muito acima da capacidade dos médicos. Porque além de ser um número elevado, tem a complexidade elevada também que está associada. Nós funcionamos como suporte para UNAI, Cristalina e todas essas regiões não só do entorno próximo, quanto o distante. E fora a área da Bahia, Teresina de Goiás, enfim. E todos esses pacientes vão para o HMIB. E picada de cobra, de cristalina, todos vão sendo resolvidos lá. Então junta toda essa complexidade, mais uma fila enorme de pacientes, mesmo classificados no verde, isso torna impossível o atendimento adequado. Em vez de melhorar o atendimento nos hospitais de periferia, estão concentrando tudo no HMIB e a própria capacidade física do hospital tem limites e a capacidade humana dos plantonistas. Dr. Gutenberg, nos anos 80, quando a gente entrou na secretaria, em termos de 87 por aí, o que a gente via? Que a luta na secretaria era para completar o quadro de 4 pediatras, 4 clínicos, 4 gineco no centro de saúde, porque o hospital já estava com o quadro correto. O tempo passou e o quadro do centro de saúde diminuiu e desapareceu,
E o quadro do hospital também está desaparecendo. Então nós temos exemplo aí de lugares que tinham em torno de 27, 28 clínicos e hoje tem 7 clínicos. Então, quer dizer, antes a gente preocupava e já está na etapa de organizar o quadro completo do centro. Hoje, nós estamos brigando para tentar organizar o quadro do hospital, para não fechar o hospital, como fechou o Gama, como fechou a Santa Maria. Então, essa situação é lamentável. Num serviço de referência há anos em pediatria na cidade. Eu questiono essa ideia de referência do HMIB desde quando foi colocado há alguns anos. Porque nós nunca tivemos um quadro especial de médico e muito menos infraestrutura para isso. O que nós tivemos todo esse ano foi alguns colegas voluntariosos que, por conta pessoal, tinha qualificação técnica em determinadas áreas, que foram tentando organizar rotinas em torno de determinadas patologias. Ações idealistas. Exatamente, ações idealistas. Nunca foi da própria secretaria organizar uma ação da gestão. Nunca foi. Nunca foi. Isso desde os anos 90. Isso nunca aconteceu. Então transformaram um hospital de atendimento secundário no nome em terciário. Mas efetivamente o hospital ele não tem a característica de terciário, apesar da complexidade dos pacientes que recebe. Então nós temos paciente psiquiátrico hoje no ponto-socorro sem ter psiquiatra. Nós temos paciente cardiológico no ponto-socorro sem ter cardiologista. Então, e assim vai. Então, na realidade, é um ou outro colega que tem essa habilidade que faz um esforço hercúleo de fazer uma etapa e fazer a outra atendendo a nossa demanda. Realmente uma atuação abnegada, né? Comprometida com a saúde da população e das nossas crianças. Nivaldo, qual o tempo médio de espera por atendimento no hospital, no HMIB? Nos dias de fluxo realmente cheio, a média no entorno de 5 horas, de 4 a 5 horas. Qual seria o tempo aceitável? Você está num ponto-socorro, numa emergência? Eu acho que no máximo 2 horas. Isso seria o extremo, entendeu? Porque quando você tem esse número tão grande, mesmo aquele paciente que é tido como verde, ele pode se tornar mais amarelo ou laranja. E, eventualmente, com a qualidade da nossa classificação de risco, que não é um modelo... Ela é adequada? Não é um modelo. Portanto, nós temos paciente que, às vezes, está classificado como verde, e, na realidade, ele é um paciente alaranjado. E nós temos um alaranjado que, por estar com febre alta, e apenas a febre, inicialmente, ele deveria, às vezes, ser medicado, reavaliado e colocado como verde. Então, nós temos esse problema na classificação e isso ajuda a tumultuar mais, porque os pais observam esse tipo de situação e aquele que é verde, vendo isso, que já foi medicado para a temperatura e está melhor do que o filho dele, ele se torna mais agressivo. Então, às vezes, em geral, a classificação piora a nossa situação. E, no caso do HMIB em particular, ela funciona basicamente até meia-noite, então piora mais ainda a situação. Então, para se fazer uma classificação, ela é necessária que fosse 24 horas e tivesse profissionais para isso. E que a gente fizesse uma discussão de como fazer uma classificação melhor, principalmente quando envolve os pacientes com hipertermia, ou que deveria ser medicado e reavaliado a cada hora para evitar que ele ficasse no lugar da outra. Precisávamos ter gente suficiente, profissional suficiente. Aí nós né? não temos. Aí cai nesse déficit de profissional. A sobrecarga de trabalho e o desabastecimento tem afetado o prognóstico dos pacientes. Eu tenho dito e dado exemplos que está ocorrendo um aumento do índice de óbitos evitáveis no Distrito Federal. Está ocorrendo óbitos evitáveis no HMIB, na pediatria do HMIB? Eu acho que em relação às crianças graves, sim. Em relação às outras crianças que ficam no ponto-socorro ou que têm uma gravidade menor, a gente tem conseguido superar essa deficiência. Mas em relação às crianças que ficam no box 20 aguardando a vez para uma UTI, eu acho que isso aí não tem nome para a gente dar a essa situação. Né? Lamentável é pouco, qualquer outro nome que eu utilizo aqui é pouco. É cruel. É verdade ou é mito que faltam pediatras na cidade? Eu acho que falta pediatra na Secretaria de Saúde. Eu acho que pediatra existe na cidade. E todos nós sabemos que a especialidade que mais forma no Brasil, como especialidade, é pediatria. E depois tem ginecologia. Mas no número geral é esse. Na cidade o que está faltando
Na verdade, é uma política muito clara para a interiorização do médico para regiões mais desabastecidas. Porque hoje o jovem médico, ele já está brigando com a questão da insalubridade. Ele está brigando para ter de volta a gratificação de titularidade. Então, quando ele tem que deslocar daqui para o Gama e lá não tem, por exemplo, um box de emergência que dê suporte com gente treinada, experimentada para trazer a tranquilidade e ter uma equipe no mínimo de 3, 4 médicos, ele não vai. Ele não vai e nem irá. E qualquer um mais novo não irá. Ele tem medo de ir. O que você está colocando vem, mais uma vez, reafirmar o que eu tenho repetido. Nós temos pediatras suficientes na cidade. O que não tem é compromisso desse governo de captar esses profissionais, de atrair esses profissionais para a rede. Para você ter ideia, Nivaldo, você sabe disso, que você trabalha com os pediatras que entraram agora na rede, até o salário dos novos médicos, esse governo propositadamente está conseguindo precarizar, piorar. Não está se pagando insalubridade, não está se pagando gratificação de titularidade, é uma perda em torno de 30% do salário. E é o salário que já não é bom, é um salário razoável, voltou aos índices antes do plano de cargos e salários, que não é atrativo. E os colegas estão pedindo demissão porque não estão tendo um salário razoável. Isso é uma ação deliberada do governo. Veja bem, o governo, em vez de atuar para melhorar a assistência, e com isso, piora a assistência. Nós sabemos que, em média, 2 plantões e meio ou menos na área privada supre o salário todinho de alguém que iria para o Gama ou Braslândia. Então, isso é matemático. Não tem como você atrair... O governo faz isso deliberadamente. Com certeza, porque não é possível que esse dado é um dado que qualquer garoto aí de ensino médio pode obter e não precisa ser especialista para saber que essa matemática ela é simplória. Nivaldo, a estratégia de trazer pediatras que atuam na atenção primária para os pontos de socorro pediátricos sem treinamento para atender emergências tem dado bons resultados. O que nós vemos é que tem colegas que estão na atenção primária há vários anos, não tem mais a experiência do atendimento na emergência do pronto-socorro, e até colegas pediatras que atuam na área administrativa há anos, perderam aquele time, a experiência do atendimento do pronto-socorro, não está sendo submetido a uma reciclagem e quer jogá-los no pronto-socorro para atendimento da urgência e emergência. Como você acha disso? A gente sabe, resultado? Qual o risco que corre nisso? A gente sabe agrega valor ou é um risco? Ou é um perigo? Eu, como professor de medicina, já te dou logo a resposta. Qualquer que seja o médico, seja um jovem, seja idoso, o que for, para fazer determinado tipo de atividade, ele tem que ser treinado, ou voltar ao treinamento, ele tem que voltar até atualizar todos os seus atendimentos. Por exemplo, se eu passasse para pensar no como eu tratava a asma nos anos 80, lá em 86, 87, hoje é completamente diferente. Se eu imaginar como é que era a minha conduta num quadro de parada, que hoje passou a ser algo comum no HMIB, eu teria que ter obrigatoriamente um treinamento. E esse é um dos problemas que nós temos também para reforçar a questão dos hospitais da periferia. Você precisa preparar esse pessoal adequado, tem que ter gente de suporte por trás e tem que criar o incentivo financeiro, como a gente já discutiu. Então, essas pessoas, para retornarem, elas têm que ser colocadas num processo de treinamento continuado. Então, mais uma vez, você concorda com a crítica que o sindicato faz a esse tipo de modelo de gestão. Pegar o profissional que está afastado há muito tempo e jogar ali no pronto-socorro com pacientes graves, coloca em risco a atuação do profissional e a vida dos pacientes. No HMIB em particular, nós temos protegido, porque nós sabemos dessa situação e nós temos pessoas que atuam na área interna, que já são aquelas que estão acostumadas a fazer isso, para dar suporte, tentar diminuir, né, o problema. Mas a gente sabe que o problema, o risco existe. Porque tem aquele paciente que pode estar como verde, como a gente já referiu, que ele pode, na verdade, não ser verde. Ele pode ser um paciente na classificação e passar como sendo verde e passar por esse colega que ainda não está acostumado com essa situação. Bem, Nivaldo, chegamos ao final do nosso programa e passo agora para as suas considerações finais. Eu espero, Dr. Gutenberg, que a gente consiga diminuir esse problema que envolve a pediatria. E eu
se puder sugerir ao governo, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é criar claramente um plano de interiorização do médico com valores que possam melhorar o deslocamento dele, com gratificação na emergência, com gratificação para quanto mais distante, um percentual em cima do salário base, para que você possa hoje tornar atrativo o deslocamento médico. Sem mudar alguma coisa nesse tipo de matriz, a gente não vai conseguir realocar médicos, seja pediatra, seja clínico ou outra especialidade, nas regiões mais distantes. O político tem sido inverso, diminuindo o salário. Sim, exatamente, isso é um problema. E a outra coisa, se não criar em cada lugar desse um grupo de pessoas com qualificação intensivista para a sala vermelha, para dar suporte, tranquilidade para aquele médico, seja o clínico ou o pediatra, que atende a população externa, ou seja, que com paciente grave ele tem uma certa tranquilidade, que tem um colega experimentado para dar esse suporte, se nós não fizermos isso, nós não modificaremos essa situação da saúde. Eu acho que isso é o básico. Uma das coisas que a gente já discutiu é com a questão da mudança das horas extras, não pagamento, a retirada na questão do teto dos médicos mais antigos. Nós passamos a ter um problema muito claro. Quando você tem um problema de atestado médico, nós não temos como substituí-lo. Porque antigamente você conseguia ligar para um colega e ele em 1, 2 horas a gente conseguia repor essa pessoa. Hoje nós não conseguimos fazer isso. A situação ficou engessada de um jeito que você não consegue administrar. Há um problema que as pessoas na gestão de pessoas acham que é semelhante a mexer com um comércio. Não, nós mexemos com vida. Nós temos que ter gente disponível. Já que a gente não tem um banco para buscar uma reserva para substituir na hora, nós temos que ter uma capacidade de gerenciar isso para deslocar um médico em situação de atestado médico ou outra situação de catástrofe. É um pedido de auxílio que você faz no colega e o colega, quando atende, termina sendo punido. Exatamente. Hoje a gente não consegue. Antigamente você conseguia. Hoje você pode pedir, por mais que ele te ame, ele vai dizer para você, olha, eu gosto muito de você, eu te respeito muito, Benivaldo, mas vou fazer. Chegamos ao final do nosso programa e pedimos aos internautas que permaneçam no ar, que em seguida passaremos para o segundo tempo do nosso programa, tirando as dúvidas sobre o mandado de junção 836 e outras questões que afligem o profissional médico no seu dia a dia. Muito obrigado e um abraço a todos.